Graças a Paz, irmãos. Hoje, no nosso videozinho de quarta-feira, nós vamos falar sobre cobertura espiritual. É importante você ter uma cobertura espiritual? A palavra de Deus nos diz, no livro de Êxodo, capítulo 17, nos dá evidências que sim, que é muito importante, e essa cobertura espiritual ela pode fazer a diferença na sua vida entre vitória e derrota. A oração intercessória de Moisés, que é moldurada por esse versículo, Êxodo capítulo 17, mostrava nitidamente a diferença da intercessão do justo. Então sim, nesse sentido você precisa de fato de uma cobertura espiritual que realmente ame a sua vida, que chore com você, que te acolha, seu verdadeiro pastor, Aquele pastor que Jesus, que é o nosso pastor, nos orienta a ser também, ser espelhos dele. Então eu vejo hoje em dia muitos ministérios que estão sendo contaminados com doutrinas humanas, Esses dias eu almoçando com um casal de amigos, eles me falaram uma pérola. Sabe aquela coisa, quando você acha que não tem mais nada para inventar, inventam alguma coisa. Vem um missionário coreano, veio numa igreja, eu não vou nem citar a localidade para não dar problema aí, porque a minha luta não é contra o pecador, é contra o pecado, porque Deus ama o pecador, embora abomine o pecado. Então o que acontecia? Veio um missionário coreano e disse uma coisa que todo mundo queria ouvir. Falou, olha, é o seguinte, eu fiz um teste com Deus, missionário falando. Eu fiz um teste com Deus, eu não confessei o meu pecado, eu não deixei o pecado, eu não busco santidade, E Deus me usa mesmo assim, Deus continua me amando e me usando. E aí, quando eu confesso o meu pecado, quando eu busco deixar o meu pecado, quando eu busco uma vida de santidade, Deus também me usa. Então, logo, a graça de Deus me basta. Então, não importa mais, vivemos um momento da história que não importa mais. Na verdade, vimos um momento da história onde há apostasia. Um momento da história onde nós nos distanciamos cada vez mais dos valores de Deus, Jesus ensinou sim, uma vida de santidade, uma vida que busca os valores do reino em primeiro lugar. E hoje nós vemos essa postura, muitas vezes triunfalista, entrando nos nossos altares. E segundo essa doutrina desse missionário coreano, passou para aquela igreja e a igreja abraçou aquilo, porque tinha pecado no altar. Tinha pecado de pedofilia, tinha pecado de mentira, tinha pecado de adultério, tem pecado de roubo. Então, puxa vida, falou o que eu quero ouvir, eu não tenho que largar o pecado e eu continuo sendo usado por Deus. Olha só que coisa incrível. E a igreja absorveu isso, porque trouxe acalento ao coração. Falou aquilo que eles queriam ouvir. O verdadeiro líder tem que apontar o caminho, e o caminho que Deus estabelece, não o caminho que você quer ouvir. E muitas vezes é um caminho estreito, como Jesus já disse, é um caminho de perseguição, é um caminho de açoite, Então, nós temos que olhar para esse horizonte. Então, você precisa de uma cobertura espiritual, desde que essa cobertura espiritual seja eficiente na sua vida. Pegar mais um exemplo para a gente finalizar aqui, vídeo curto para trazer reflexão para você. Salomão, filho de um homem segundo o coração de Deus, pai de Salomão, Davi. Salomão vai construir o templo, vai ser o responsável pela construção da casa de Deus. Salomão, o homem mais sábio da toda a terra. Salomão, um homem rico, Um homem temente a Deus. Então, Salomão teve uma experiência de ver a Deus. Então, todas essas coisas, se agrupa isso em Salomão. Puxa vida, imagina Salomão ser o seu pastor. Salomão ser a sua cobertura espiritual. Que honra, que privilégio, Agora, vocês sabem, Salomão deixou de vigiar. Mais do que estar em pé, o desafio sempre vai ser, meu querido, se manter em pé. Salomão se desvia e se inclina a Astarote. Agora imagina você permanecendo na cobertura espiritual de Salomão, Salomão estando no pecado, se inclinando a Astarote. Ou seja, como você está dentro de um barco e o capitão desse barco levar essa embarcação para águas turbulentas, para abismos, para o meio da tempestade, toda a tripulação vai junto. Então, se você continuasse debaixo da cobertura de Salomão, dentro desse escopo, dentro dessa nossa reflexão, você ia trazer maldição para a sua vida e não bênção. Porque não é questão de estar em pé, se manter em pé. Embora todo o histórico de Salomão fosse positivo, a partir do momento que ele faz uma escolha errada, ele se desvia do caminho e se afasta dos valores de Deus, todos aqueles que estiverem com ele vão colher a mesma consequência. Então, cobertura espiritual é importante desde que seu líder se mantenha em pé. Então, você tem um líder, ele está em pé,
Ele obedece a Deus, ele paga o preço, ele suporta os cravos, ele chora com os que choram. Então, ok, honre esse líder, abençoe esse líder, acolha esse líder. Mas se o seu líder está se desviando, cai fora. Às vezes pessoas escrevem bem, Daniel, eu não quero sair da igreja porque meu filho vai na igreja, porque a gente tem a socialização na igreja, porque nós temos amigos na igreja, porque tem isso. Quer dizer, meu irmão, igreja não é clube, né? Se você quer apenas socialização, vai para o clube, né? Então, igreja é um local de adoração. Jesus falou isso, a casa do meu pai é para ser uma casa de adoração, é uma casa de oração, não é para ser covil de ladrões, não é para ser circo, não é para ser clube, né? Nós temos que ver os valores que você está colocando no seu coração. Para onde está seu coração? Ali está seu tesouro. Então você vai para a igreja pela festa, né? Então você tem que ir para a adoração. Agora lá não tem mais adoração, não tem mais a unção de Deus, e você vai continuar. Quer dizer, isso realmente é antagônico. Você não vai colher bênção, vai colher maldição na sua vida, porque se seu líder estiver errado, você vai colher a consequência do erro também, vai colher os frutos do erro, e os frutos do erro trazem maldição para você, não trazem bênção. Fruto do erro traz derrota no campo de batalha. Então a oração intercessória de Moisés tinha eficiência, tinha eficácia, porque ele intercedia pelo povo e o povo tinha vitória, porque Moisés estava no centro da vontade de Deus. Se fosse a oração de Salomão, no momento que ele estivesse corrompido, aquele povo todo iria se perverter também, iria errar o caminho. Então não adianta você estar numa igreja onde às vezes tem aquele mover do Espírito, onde todo mundo fala em línguas, pula, mas só que ninguém se entende. Quer dizer, trouxemos a Torre de Babel para a igreja de novo, onde todo mundo fala um idioma e ninguém se entende, né? Então não é essa a chancela do Cristo, não é o poder exalado, o tremor, as pessoas que caem, a unção da gaivota disso. O que traz o reflexo do amor de Cristo é o amor, a fé e a esperança. Esse é o esteio, né? Então que você não saia desse caminho. Você tem um líder correto? Se mantenha debaixo dessa liderança. Meu líder se desviou, cai fora do barco, porque esse barco vai afundar. Jesus está voltando, ele vai perguntar para você o que você fez, né? E muitos vão dizer, Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, fiz tanta coisa em teu nome. Jesus talvez diga para o seu líder, e talvez diga também para você, aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Então, é bom que a gente possa corrigir a nossa rota enquanto há tempo de correção. Esse é o recadinho e a reflexão que eu tenho para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Mantenha-se na rota. Que Deus abençoe.